Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Yuri, Sacramento, sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese, certo? Eu estou criando uma apostilazinha bacana, legal pra gente e estou acompanhando por ela. Eu crio, melhoro, altero e dou uma lapidada bacana e faço essa apostila para vocês lerem e estudarem em casa. Vamos lá. O que acontece? A fotossíntese ela é fundamental para o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, certo? A entrada de energia para a manutenção desses ecossistemas é pela fotossíntese. A entrada única. Luz do sol radia as plantas que vai passando de consumidor a consumidor, passando pelos herbívoros, são os consumidores primários, nós vamos ver isso mais à frente. E essa luz, o vegetal, o que ele faz? Ela absorve, transforma matéria inorgânica em orgânica, a gente já falou isso rapidinho, superficialmente lá atrás, e dessa transformação, o vegetal produz glicose para si e acumula glicose. Só que olha a lógica, só tem dois lugares que ele vai acumular, na raiz e nos frutos. Esses dois pontos, certo? Nos frutos, para que aquilo seja, digamos assim, bom para propagação das sementes, e na raiz para a própria planta mesmo se alimentar daquilo, para ela poder viver. Apenas uma parte dessa energia, nós vamos ver mais à frente, é que passa para os herbívoros. O que acontece com a nossa querida fotossíntese? A matéria orgânica produzida serve de matéria-prima para a produção de matéria-prima viva, por exemplo, frutos. Essa matéria-prima viva se torna combustível para os seres autótrofos, glicose, a matéria-prima, certo? Acumulando-se em partes de energia em forma da glicose. Os órgãos, o órgão sede da fotossíntese é a folha, né? Muitas pessoas que estão estudando já há um tempo da Enem, certo? Essa aula é boa para revisão. E onde ocorrem os parênquimas clorofilados, que são regiões das folhas que são responsáveis pela fotossíntese, contendo cloroplastos. O que acontece? Você precisa entender uma coisa. Nós já falamos de cloroplastos, já falamos aqui dessa parte inicial. Vamos falar um pouco de ATP, né? Sobre energia. Daqui a pouco eu vou falar de respiração celular. ATP, a bactéria energética da célula, se chama trifosfato adenosina, ATP. Ela é um elo intermediário nos processos de transferência de energia, certo? ATP é uma adenina mais uma ribose mais 3 fosfatos. Uma adenina, uma ribose, adenina, ribose e 3 fosfatos. Isso lembra um pouco um pedacinho do DNA, sendo que a obtenção de energia imediata através do desfazimento de um fosfato. Ele se desfaz de um fosfato e se desfaz de um fosfato e obtém essa energia. Assim o ATP vira ADP, que é um difosfato. Ele tem o nome trifosfato para dizer que tem 3 fosfatos, o di para dizer que tem 2. E aí o que acontece? Ele carrega um radical de fosfato através de um processo de fosforilação. Essa pode ser obtida através da energia da luz, que é a fosforilação, ou do oxigênio, que é a fosforilação oxidativa. O que acontece? Perdão. A fosforilação é a fotofosforilação. O ATP, que tem 3, ele libera Vou liberar. Vou dar um fosfato para você me dá energia. Para obter energia ele faz isso. Com essa quebra, essa obtenção de energia, lembre-se que existem plantas que se alimentam, que fazem fotossíntese. As plantas fazem fotossíntese pelo dia, elas precisam de
energia do sol, mas existem plantas que não precisam de luz. Eu não vou dizer o nome delas. Quais são aquelas que fazem quimiossíntese? E aí, cadê? Como é que fica aquelas plantas? Simples, ela faz oxidação. É uma fosforilação oxidativa. Elas fazem isso como maneira de estratégica de ATP, certo? De metabolismo de transferência de energia. Como é que ocorre? Como é que ocorre? Tem uma luz, certo? Isso tá um pouco estranho, tá bem escuro. Espero que dê para enxergar. Você tem a luz que lança para clorofila, massa que eu clorofila. Escrevi errado para variar. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso. A luz vai e lança na clorofila, certo? Lembra lá da cloroplasto, que ele tem uma região dele, os estromas, certo? São as pilhas dos estromas. Uma formadinha. Os estromas parecem o quê? Um CD que ele reflete a luz. Pois bem, importante para fotossíntese. E o que acontece? Ele joga e perde um elétron. Esse elétron daqui vai ajudar aqui, transformando o ADP em ATP, joga energia, certo? Essa luz na clorofila faz com que haja, a clorofila vai e lança esse elétron para a ferridoxina. A ferridoxina passa pelos citocromos, certo? Essa transformação de energia, esse elétron é levado pela ferridoxina para os citocromos. Nesses citocromos, eles alteram a formação, ajudam a alterar a formação do ATP em ATP. Essa liberação, o que acontece? O ATP libera energia para a célula, perdendo um fosfato e se transformando em ADP. Essa energia a célula aproveita. O cloroplasto faz o que para que isso ocorra mais? Ele lança um elétron, que vai a ferridoxina, leva nos citocromos, que eu não botei o nome de citocromos aqui, e esses citocromos levam o elétron que força, lembra-se? O ATP dá o fosfato e recebe alguma coisa, recebe o elétron, toma aí o fosfato, vai obter aí energia, e aí você vai gerando ATP. E isso tudo é um ciclo, lembre-se, que é um ciclo de transformações. A bateria de energia da célula é o ATP, ok? Lembre-se disso, é uma bateria de energia. A fase luminosa, que é a fase fotoquímica ou fase clara, essa etapa, 10 minutos já, pode ocorrer nos granos dos plastos. Lembra de grana? De granum são os cubinhos, as pilhas de estromas. Certo? Perdão, estroma não, tilacoide. Certo? São os tilacoides. Cada pilha é um grano e várias pilhas são grana. Como chama? Ok, vamos lá. Os granas, nos grana, certo? Granum, uma pilha com vários tilacoides dentro do cloroplasto. 2 ou mais, 2 pilhas ou muitas, você tem a grana, que é o grupo, certo? Todo dentro do cloroplasto. Então vamos lá, ocorre fosforilação. Ela é chamada de cíclica. Existe a cíclica e a acíclica. A cíclica ela é autossuficiente. Por quê? Naquele ciclo que você viu,
Ele produz elétron para si, certo? Ela ocorre quando a luz é absorvida e acumulada pela clorofila, o que gera a descarga de um elétron que abandona a clorofila captada pela ferridoxina. Desta, o elétron é transferido para a cadeia de citocromo, que é o pigmento proteico portador do elétron. Ele vai lá e conduz a cada passada de elétrons de um citocromo para o outro a liberação de energia para enzimas fosforilantes, produzindo ATP. Dessa forma, o elétron deixa a cadeia do citocromo para voltar para a clorofila. Você vê que tem duas fosforilações. Cíclica, uma que tem uns formando ciclo e a outra que é uma linha reta, que não é cíclica. A acíclica ou não cíclica envolve a participação de dois sistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2, e ela não fecha ciclo. Foi aquilo que eu te expliquei. Eu vou corrigir, vou explicando de novo, corrigindo alguns erros, caso exista. O fotossistema 1 daquela cadeia retilínea, certo? Não cíclica. O fotossistema 1, a absorção de energia luminosa, que emite elétrons ricos em energia que são capturados pela ferridoxina. Desta, os elétrons são transferidos para o NADP, oxidado, ou NADP mais nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. O NADP+, certo? Vou repetir. Os elétrons são transferidos para uma molécula chamada NADP. O nome NADP por quê? Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, certo? Ela está oxidada, ou seja, ela tem um maisinho com ela. A molécula de água é decomposta pela fotólise em íons O e gás O2, íons H e gás O2 e elétrons, ou seja, separou-os e acabou, a molécula da água perdeu elétrons, pelo menos um. O que acontece? Esse NADP+, recebe o hidrogênio e o elétron, certo? Dessa reação em água converte-se em NADPH. Então é nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, hidrogênio. E existe o segundo sistema, certo? Desta cadeia que não tem o que? Dessa segunda maneira de transformação, digamos assim, do ADP em ATP. A clorofila absorve energia luminosa rica. Olha lá, cloroplasto, clorofila, olha lá, luminosa, rica em elétrons. E estes irão através da passagem dele pela cadeia de citocromo auxiliar na transformação de ADP em ATP. Isso foi explicado. E depois disso irão para a clorofila da fotossíntese 1, certo? Restaurando-a. Lembre-se que da fotossíntese 1, a clorofila ela perde um elétron. Isso foi explicado também lá no iniciozinho. Tá bom? Eu estou acrescentando aqui a participação do NADP nesse processo. E depois disso irão para a clorofila 1 restaurando e a clorofila do fotossistema 1, certo? Restaurando a clorofila do fotossistema 1 e do ciclo. Aí ocorre o quê? Que a clorofila do fotossistema 2, que doou o elétron ao sistema 1, recupera-se com o elétron da fotólise da água. Vou repetir. O fotossistema 2 ele serve para quando ocorrer lá a formação do NADP, que houver no início, o que acontece? Aquela primeira clorofila lá, ela perde um elétron, mas ela não pode continuar assim, ela precisa recuperar, por isso que ocorre o fotossistema 2, que é para ela recuperar esse elétron. E ela recupera como? Na hora que ocorre o ganho de fosfato, você lembra que o ATP diz, sabe o que mais? Vou lhe dar um fosfato, me deixa em paz, mas me dê energia. Como? Em forma de elétron. Agora é o contrário, ele não, agora eu quero meu fosfato de volta. Agora você vai ter que, eu te dou a energia que tu me deu e tu me devolve meu fosfato. Pronto. Ele pegou, acabou.
Isso é a fotossistema 1 e 2. E o elétron, esse elétron finalzinho, o último citado, é da fotólise da água. Isso da etapa clara. Vamos para a etapa escura. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui. Vou continuar fotossíntese, parte 2, fase escura.